aceitarem a gravação, vocês têm que aceitar. Gravando, apareceu já. Não, já tá gravando. Gravando. Nem pedi autorização, nada. Eu liberei a gravação dentro do aplicativo. Aí não vou precisar mais ficar sem fone. Como é que grava? Sim, qual a pergunta? Era sobre isso, pô. Se da semana passada tava gravada. Ah, tá. Já fiz um piloto no YouTube, eu esqueci de mandar no mesmo dia. Como é que Poxa. grava? Aí quando tiver a gravação eu te mando o jogo. Beleza? Não, mas tô perguntando como grava. Acho que é no Meet que tem a liberação, entendeu? Sim? Ah, é? Hein, Caio? Explica O quê? melhor pra gente. Como é que bota pra gravar? A dúvida é essa. Ah, aqui de lado tem junto de apresentar. Sim. Você clicar aí nos 3 pontinhos, tem aí. É porque eu tô gravando, né? Vai aparecer interromper gravação. Mas aí tem que gravar agora. É porque aí a gravação vai pro meu drive. Porque não foi Natália que abriu com o meu e-mail. Sim, mas como é que tu grava? Reunião. É um aplicativo, é uma autorização, como é isso? É no próprio Google. Não, o próprio Google Meet que grava, pô. No celular não tem esse recurso. Semana passada eu gravei com um aplicativo, porque eu não tinha liberado a gravação pelo Meet, né? Tava bloqueado, porque eu tinha que abrir as configurações do administrador, nananã. Aí não tinha, mas aí essa semana já tem. Não, entendi. Mas, tipo, tem que ter uma conta master, não sei. Porque a minha, eu só entro assim. Eu não sei se precisa na conta do Gmail abre, porque minha conta é paga, né? Empresarial. Ah, eu acho que É empresarial. o meu não é. Essa minha conta aí Ele é que rico. Natália abriu é rico não, né? Entendi agora. E Sim, bora começar? Já que Bora, já são 4h18. Vocês. a gente não Simbora. pode fazer muita coisa, não é verdade? Uhum. Bem, boa tarde, gente. Meu nome Boa é tarde. Júlia. Eu sou catequista de Crisma, da paróquia Santa Rita de Cássia, em Camaragibe. E eu também participo da PASCOM, da paróquia de Santana, também aqui em Camaragibe. Pertinho. É, do lado, assim, eu já fui uma vez aí, do lado. foi maravilhoso minha viagem, assim, internacional, praticamente. eu só fui em Camaragibe acho que 2 vezes na minha vida. Errado não está. Mas, bem, como eu Uma foi falei... Uma foi porque eu me perdi, mas tudo bem. Fala, Júlia. Deixa Caio pra lá. Eu fiquei curiosa, ele foi falar. Bem, Foi porque foi o seguinte, eu estudava na Rural, aí minha amiga inventou de pegar Camaragibe, botei Camaragibe pra gente ir de metrô. Ah. Exatamente, aí a gente se perdeu, né? Menino, Mas tudo pelo bem. amor de Deus. Tá bom, Faustão. Deixa a Júlia falar agora. Faustão, adorei. Bem, o tema de hoje é a Santíssima Trindade. Bruno me convidou para conversar com vocês sobre, porque a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que isso é a nossa base de fé, sabe? A Santíssima Trindade. E que ela é... Oi? Júlia, oração. Bora começar pela oração. Ah, desculpa, é porque falou da hora que ia ter que começar e eu me perdi. Tá, bora começar com a oração primeiro. Em nome do Pai, Do Filho, do do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita Seja a vossa feita a vossa vontade, assim assim na terra como no céu. O pão O pão nosso nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e E não não nos nos deixeis deixeis cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia Ave de Maria, graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois Bendita vós sois entre vós as entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito fruto é o do fruto vosso do ventre, vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar o Vinde Espírito também. Vinde Espírito Santo, enchei enchei os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis fiéis e e acendei acendei neles neles o fogo do vosso amor. Enviai, Enviai, Senhor, Senhor, o o vosso vosso Espírito, Espírito e para tudo será criar criado, e e renovareis renovareis a a face da terra. Oremos. Oremos.
Ó Ó Deus, Deus, que instruíste os instruíste os corações de vossos corações dos fiéis, vossos fiéis, com a com a luz do luz do Espírito Espírito Santo, Santo, fazei que fazer que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo segundo o o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos sempre gozamos de sempre de suas suas consolações. consolações. Por Por Cristo Cristo Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora vai que é tua, Ju. Achei a palavra que eu queria. Enfim, vamos lá. Como eu falei, o tema vai ser Santíssima Trindade. E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que a Santíssima Trindade, ela é o mistério central da nossa fé cristã. É o mistério central. A partir desse mistério central, todos os outros mistérios vão vir. Primeira coisa. E que, também, inicialmente, eu quero que vocês pensem na questão da unidade trina da Santíssima Trindade, que é o Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Onde o Deus Pai, ele cria, o Deus Filho, ele salva, e o Deus Espírito Santo purifica. Aliado a isso, a gente também tem que o Deus Pai, ele é o amor, o Deus Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amante. Eu achei esse exemplo fantástico, porque você pensa nos três, que ao mesmo tempo também se tornam um. Por quê? A gente tem o amado e o amante, e o amor, que é o sentimento. Mas, logicamente, quando você ama uma pessoa e essa pessoa te ama, e esse sentimento perpassa os dois, é como se a gente tivesse uma unidade, entende? É Depois eu vou trazer complexo. um outro exemplo, mas esse eu achei ótimo para iniciar. E aí, a Santa Igreja Católica, para ela ter a formação desse dogma, que também é um dogma de fé, é um mistério de fé, e aí a gente vai ter isso no parágrafo 249 do Catecismo, caso vocês queiram consultar. Essa formação do dogma, ela se revela e esteve presente desde a origem, tanto da igreja quanto da própria fé na igreja. Como assim? Devido ao batismo. O batismo também é um exemplo muito básico para a gente entender a questão da unidade trina. Porque no batismo a gente vai ter a ação do Espírito Santo, e no próprio batismo de Jesus a gente tem a expressão dos três. Porque a gente tem Jesus, que é quem está sendo batizado, que é o Deus Filho. A gente tem a voz do Deus Pai, este é o meu Filho amado. E a gente tem o Espírito Santo, que desce em formato de pomba. Então, claramente, a gente tem a expressão dos três. E a gente também tem que entender que eles também são um só, certo? Aí, voltando para essa questão do dogma e dessa formação. Batismo, que é a base. E aí, mais para frente, já no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 28, versículo 19 ao 20, a gente tem que Jesus, ele confere um ministério, né, aos apóstolos, que é justamente, né, ide e pregai o evangelho a todos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus também se submeteu ao batismo, né? Só retomando aquele exemplo do batismo de Jesus que eu dei. Aí, tipo, por que Jesus se submeteu ao batismo? Se ele é Deus, se ele é santo. E o batismo naquela época, que a gente tem o exemplo de São João Batista, era feito para as pessoas que queriam se converter, que queriam largar essa vida de pecado. Aí a pessoa fica, por que Jesus se batizou? Tipo, ele não tem pecado, tal. Enfim, o batismo de Jesus, ele é mais no sentido de que aquela foi a confirmação da missão de Jesus. Aquele batismo de Jesus foi uma aceitação e inauguração de sua missão. Foi um batismo de morte, que no caso seria a morte do nosso pecado, né? E a remissão dos nossos pecados, que aí só seria totalmente redimida na cruz, certo? Uhum. Júlia, Aí tá. Oi. tem até. Eu gostaria até que tu falasse do ponto que a gente estava falando essa semana, que a gente estava falando sobre namoro santo, não O foi? que exatamente? Justamente do fato de esperar, que tu falou com relação a Jesus que esperou os 30 anos. Ah, perfeito. Ah, eu acho fantástico esse exemplo. Só um parênteses, né? Só um parêntese.
como eu falei dessa questão do ministério, do que começou, enfim, eu vou ser mais objetiva, não vou tentar interligar os dois, não. Em resumo, isso é uma reflexão para namoro, no sentido de que Jesus Cristo, vamos deixar assim, Jesus Cristo, Deus Filho, o nosso Salvador, ele esperou 30 anos para fazer a vontade de Deus. 30 anos. E essa espera foi uma espera oculta. Ele trabalhava na oficina como carpinteiro com São José e ele tinha a vida dele e ali. E ele passou 30 anos da vida dele esperando. E só depois desses 30 anos, ele viveu mais ou menos 3 anos do seu ministério e realizou a vontade de Deus. Então, assim, eu gosto muito de pensar. Jesus Cristo, Deus feito homem, esperou 30 anos. Quem sou eu para esperar até 50? Até uma vida inteira, não sei. Porque eu já vi casos de pessoas que se casaram aos 40, que já se casaram aos 60. Então, é a reflexão que a gente faz do tipo da espera. Porque até o ato de esperar é um ato de amor e um ato de obediência. Imagine Deus feito homem, obedecendo a Deus Pai e esperando a vontade dele, mesmo ele sendo um só, sabe? Então, isso é fantástico. É fantástico. Aí, sempre que eu tô meio que impaciente ou algo do tipo, eu procuro pensar nisso, tipo, 30 anos. E um outro exemplo é Santa Teresa d'Ávila. Obviamente não se compara a Jesus, mas enfim, é só um exemplo de espera. É só um exemplo de espera. Ela que é uma santa carmelita, né? Ela fez uma reforma no Carmelo e aí surgiu a Ordem Terceira do Carmelo. Ela entrou no convento aos 20 em média, ou foi 18 ou foi 20 anos. Mas a conversão dela real foi, eu não lembro se foi 20 anos depois. Foi um negócio assim, ela estava tipo, beirando os 40 anos. Então, tipo, ela já estava no convento, sabe? Ela já tinha uma vida de oração e tudo mais, mas a conversão propriamente dita dela, assim, foi. Isso a gente pode refletir para vários santos. Pronto, Santa Rita de Cássia. Também foi outra santa que esperou, porque o sonho dela era ser freira, né? Ter uma vida religiosa, mas ela não conseguiu, e aí ela casou, teve os filhos dela, e até depois que ela estava viúva e sem os filhos, quando ela quis entrar na ordem dos, se eu não me engano, dos agostinianos, não queriam aceitar porque ela já foi casada. E aí ocorreu o primeiro milagre dela, né? Onde ela misteriosamente apareceu dentro do convento. Aí tem alguns que falam que foram os anjos que a elevaram e a deixaram lá. E só depois desse primeiro milagre foi que aceitaram ela como religiosa. Então é tudo espera. Ela teve que esperar a vida inteira dela para poder cumprir a missão dela como religiosa, né? Porque ela já tinha sido mãe, já tinha sido esposa. Aí é só essa reflexão que o Bruno falou aí. Mas eu acho incrível, eu acho fantástico. É que é sempre interessante interligar esses assuntos, mesmo que não tenha necessariamente a ver, vamos dizer assim, com o assunto. Mas quando a gente está na Crisma, a gente está falando de uma forma para o pessoal entender o porquê que a gente é encantado pela igreja, o porquê que a Mas gente a é igreja é encantado. lindo ser católico. A igreja ela é linda, ela é. Pronto, Vitória são mandou uma figurinha um dia desses. É lindo ser católico com o Fulton padre Sheen. Paulo Se eu Ricardo. não me engano, é É Fulton claro. Sheen. O venerável Fulton Sheen. O venerável Fulton Sheen, ele disse assim que nem 100 pessoas no mundo odeiam a igreja católica, mas milhares delas odeiam o que elas acham ser a igreja católica. Isso é a mais pura verdade. Porque Mitou as total. pessoas odeiam o que elas acham. E a É, igreja, mas não é. primeira ideia que se coloca é que católico é adorador de imagem, né? Então já começa tudo errado aí. Então as E aí eu pessoas ia não. até comentar isso mais pra frente. Nós adoramos a Deus, exclusivamente a Deus. Quando a gente tem isso de imagem de Nossa Senhora e dos santos, isso é um culto. E aí a gente tem três tipos, né? A dúlia, a hiperdúlia e a latria. Então, tipo, a gente só adora a Deus. Santos, Nossa Senhora e outros 500. E aí, até pra você explicar isso para um protestante, ele não vai entender. Enfim, paciência. E E até, oração para esse povo. e até bom deixar claro que você católico, vocês aí que estão assistindo o vídeo,
Infelizmente, deveria ter mais gente assistindo. Eu vou pular no pescoço de cada um, mas tudo bem. É, enfim, vocês que estão assistindo aí, é sempre bom colocar uma ideia na cabeça do seguinte: vocês podem não conhecer todos os santos do mundo. A gente pode não conhecer os santos, não pode conhecer muitas de suas histórias, mas obrigatoriamente a gente tem que ser devoto de um santo, que é Nossa Senhora. Isso obrigatoriamente todo católico tem que ser devoto. Ah, É mas porque tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, é tudo a mesma pessoa. Então, bora tirar. Ah, que isso aqui tá homenageando várias Nossas Senhoras. Ei, ei, não é só uma. Isso só são nominações, é, entende? sobre isso de Nossa Uma Senhora. vez, Oi. uma vez, Padre Edmilson comentou, acho que foi Padre Edmilson na homilia, Foi. uma mulher, ela botou assim nas preces, né, que agradecia a todas as Nossas Senhoras por alguma coisa lá, não lembro exatamente o que. Aí ele falando na homilia, aí ele falou justamente isso, né, que a gente tem que entender que Nossa Senhora é uma só. Isso aí são apelidos, é feito, por exemplo, eu chamo, Aparições na, também. tipo, não, aparições e como se fossem apelidos. Tipo, às vezes a gente tem um amigo e aquele amigo tem vários apelidos. Você chama ele de vários jeitos, entendeu? Não só de um jeito, mas é a mesma Mas é a pessoa. mesma Assim, pessoa. simplificando, exatamente simplificando a coisa. É como se você tivesse um amigo e você chama ele de vários apelidos diferentes. Uma hora você chama de um jeito, outra Perfeito. hora você chama de outro. É a mesma pessoa, continua sendo a mesma pessoa. Porém, ele tem vários apelidos, né? No caso de Nossa Senhora, ela tem várias aparições, por isso que são vários nomes diferentes. É fantástico. E ainda sobre essa questão, né, do culto à Nossa Senhora, é importante que, tipo, todo culto à Nossa Senhora é voltado a Cristo. Se você vê alguém que diz que é devoto de Nossa Senhora ou que sei lá o quê, e que não leva a Cristo, isso é uma devoção errada, sabe? Exatamente. É uma devoção errada, porque toda devoção à Santíssima Virgem leva a Cristo. É cristológica, sabe? É cristocêntrica. Não é dela. É pro filho dela, sabe? Exatamente. E as pessoas têm que entender, porque é bem complicado, assim, porque até quando você vai falar da própria santidade de Nossa Senhora, né? A gente diz, só Deus é santo, só Jesus é santo. Sim, realmente. Porém, nada que é santo, né? Nada que é puro vai vir de algo impuro. É um Isso. fato. Eu esqueci até o versículo. Isso é de Não Jó, vem, né? é Não, um não negócio assim. vem, é simplesmente impossível. Então, tanto que a concepção de Nossa Senhora foi imaculada e a, a virgindade dela é perpétua, sabe? E aí é bem complicado. Você tem que realmente tirar um dia só para isso, conversar com a pessoa, paciência. Mas no geral é isso. Bem, voltando. Eu estava falando da questão da formação do dogma da Santíssima Trindade. E aí eu falei que essa formação do dogma vem desde muito tempo. E só para reforçar isso, é muito importante a gente pensar que quando a gente fala de Santíssima Trindade na Bíblia, e mais especificamente no Antigo Testamento, a gente não encontra. E uma justificativa histórica para isso é de que, na época que o Antigo Testamento estava ocorrendo, não foi nem quando ele estava sendo escrito, quando ele realmente estava assim, ocorrendo, a gente tinha um fator social e religioso muito forte do politeísmo. Então, assim, hoje em dia é difícil de você explicar a unidade trina da Santíssima Trindade. É difícil. Imagina numa época que tudo era politeísmo. Então, assim, isso é mais uma pegada histórica. Mas não vejo Santíssima Trindade aqui. E no Antigo Testamento? Outra coisa. Sempre que olharmos a Bíblia, temos que olhar a Bíblia inteira. Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente fala do Antigo Testamento a partir da luz do Novo Testamento. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente revê o Antigo Testamento e por aí vai. Então a gente tem que visualizar essa totalidade. Mas ainda assim no Antigo Testamento a gente tem. Isso eu vi mais a título de palavra, né? Que a gente tem a Bíblia em latim e em grego. Em Gênesis, quando Deus fala, né? Quando Deus fala, quando está escrito, é que Deus, ele, Não vamos lá, deixou de criou. ter Deus escrevendo ali pelo Espírito Santo. Não sei, é porque eu falei, enfim, eu falei, eu entendi que parecia que era realmente Deus, enfim. Eu sei, eu sei.
tem umas expressões no Antigo Testamento que a gente lê em português, a gente não vê diferença, mas no grego, Deus está em plural. Isso é só um exemplo. Está lá em Gênesis, acho que é em Gênesis 3. Esse versículo eu não anotei, não. Fala lá, né, que Deus, na criação, por exemplo, né, Deus criou, não, não, não. No grego, aquele Deus está no plural. Aquela palavra Deus está no plural. E no nosso português, a gente não tem. Se a gente colocasse deuses, a gente estaria sendo claramente politeísta, né? E aí a gente só traduz Deus, mas por dentro disso está a significação da unidade trina. Se vocês quiserem, depois eu mando os versículos e até as palavras em grego e em português. Realmente é plural. E aí isso é no Antigo Testamento. Só para ressaltar. Certo, eu já falei do batismo e tal, a formulação da Trindade. Estou só Certo. pesquisando o texto aqui, Aham. o trecho. Já no Novo Testamento, a gente vai ter essa presença, né, da Santíssima Trindade bem mais clara, obviamente, como eu já dei o exemplo do batismo de Jesus, mas a gente também tem nos escritos apostólicos. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, a gente tem assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Isso que hoje a gente retoma na liturgia eucarística. Tá? Só para mencionar isso do Novo e do Antigo Testamento. Certo. Ainda nessa formulação do dogma, a gente tem que a igreja, ela usou uma terminologia mais específica para tentar explicar. E essa terminologia, ela é filosófica. Aí a igreja usou 3 termos: substância, hipóstase e relação. Você vai saindo por impulso. Ah, tá, arrasou. O termo substância, nesse sentido, nesse contexto de Santíssima Trindade, a gente tem como sinônimo as palavras essência e natureza. Quando a gente diz mesma substância, é a mesma coisa de mesma substância, mesma essência e mesma natureza. São termos. Já na expressão pessoa, a gente também usa como sinônimo o termo hipóstase. Mesma pessoa, mesma hipóstase, desculpa. E aí a gente tem, né, que o termo substância, que remete à natureza e à essência, ela vai estar designando o divino em sua unidade. A gente fala substância, é o divino em sua unidade. Uno. Eu vou só pegar um exemplo aqui. Eu vou só pegar um exemplo para depois mostrar ao pessoal quando tu falar aí. E vai continuando, eu só vou desaparecer um pouquinho para voltar. Ah, tá, tu vai pegar o exemplo, certo. Ah. E aí a gente também tem o termo pessoa, que como eu disse também pode ser hipóstase, que vai designar as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o termo relação, né, que vai designar o fato da distinção entre eles residir na referência um do outro. Deixa eu explicar isso de novo para não ficar fora do contexto. A distinção reside na referência de um do outro. Então não tem distinção, certo? É só um termo. E aí a gente tem, né? A Trindade é una. Não professamos 3 deuses, e sim um só Deus, em 3 pessoas. A Trindade consubstancial. Trago mais uma palavra para vocês. Consubstancial, que significa mesma substância. E substância, como eu já falei, né, que é essência, natureza, que designa unidade. Tá bom. E aí, já no Concílio de Toledo, porque essa formação, né, do dogma vem desde a fundação da igreja, praticamente. E aí, a gente vai ter, né, no Concílio de Toledo, no ano de 675. Júlia, Oi. deixa eu te mostrar um negócio, completando o que você falou do consubstancial. Uhum. Eu não sei se Natália e Caio já viram, não tenho certeza. Mas quando a gente diz consubstancial, significa a mesma substância. Ou seja, Deus, tanto no Pai, no Filho, quanto no Espírito Santo, ele tem a mesma substância. Um grande exemplo disso seria, por exemplo, esse copo de água aqui. Estão vendo esse copo de água? Vê que ele tem um design aqui, tá vendo? Ele é todo retangular, vamos dizer assim, tranquilo? E aqui,
dentro dele tem água. Tranquilo? E aqui eu tenho um outro copo de água, onde dentro dele também tem água, só que o design dele já é diferente, ele é meio que turvo, é umas linhas curvas aqui, eu não sei se dá para ver, se vocês conseguem ver, ok? E, por fim, um outro exemplo aqui, eu tenho um outro copo, onde uma caneca, que também contém água, e já é feito de outro material. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos 3 estruturas diferentes, ok? 3 estruturas diferentes com a mesma substância, com o mesmo elemento que é a água dentro dela. Ou seja, eu continuo com as minhas substâncias, só que cada uma tem uma personalidade, vamos dizer assim, uma aparência diferente. Mas a substância Tem uma é a forma mesma. diferente, né? Exatamente. Só a aparência que é diferente, mas a substância é a mesma. Tranquilo? Adoro uma aula didática. É, isso eu sei disso. Deixa eu ver se eu trouxe um outro exemplo. Tem um outro exemplo que eu achei fantástico, depois eu digo pra vocês. Foi o melhor exemplo assim, que eu vi. Enfim. E aí, como eu estava falando, né, do Concílio de Toledo do ano 675, foi dito o seguinte nesse concílio: o Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. E o Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Que é justamente isso da essência, né? É uma só essência, é uma mesma natureza, uma mesma substância. E aí, agora, a gente vai pensar na questão de 2 palavras, né? Que é uno e três, que é a unidade trina. Essas 2 palavras, elas têm aquela setinha, né? De ida e volta. Tipo, elas são indissociáveis, nesse sentido da Santíssima Trindade. E essas 2 palavras, elas são verdadeiras. Você diz que Deus é um, e você diz que Deus, ele é trino, é verdade. As duas são verdade. E você não pode negar uma verdade em nome da outra. Por exemplo, Deus é uno. Então ele não é trino. Você não pode negar. Porque, como eu falei, as duas são verdade. E aí, no caso, se alguma pessoa negar uma dessas verdades, elas vão estar negando o filho ou negando ao pai, por exemplo. Se você diz, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Jesus Cristo, automaticamente você está negando Deus e o Filho. E isso a gente tem em 1 João, capítulo 2, versículo 23. Quem nega o Filho também nega o Pai. Eu acredito em Deus, mas não acredito em Jesus. Tu estás negando a Deus. Sabe? São verdades que não se separam. As duas são verdades. E aí, também para deixar bem claro, quando a gente fala em uno, que é justamente essa divindade de Deus, a gente fala da natureza. A gente fala o que é. O que é? É Deus. Quando a gente fala das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a gente está falando de quem é. Um exemplo bem simples. O que eu sou? Eu sou humana. Quem eu sou? Eu sou Júlia. No caso de Deus, né? O que é? O que é uno? Deus. O que é? É Deus. Mas quem é o Deus? O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo? Vocês entendem? Eu achei muito bom essas perguntas porque ficou muito claro na minha mente. Tipo, é o que é e quem é. E, ao mesmo tempo, um não se separa do outro, como eu dei o exemplo de mim, né? Eu sou humana, mas eu sou Júlia. Sou o ser humano Júlia. Então, isso não se separa. E se você falar isso na questão da trindade de Deus, obviamente que isso não vai se separar jamais. É um só Deus, mas que... Oi. Continue. Não, fala, agora eu já parei. É o seguinte. Como eu já tinha dito, não sei se eu disse nessa turma ou não, a realidade divina, a realidade de Deus, diferentemente da nossa realidade, ela é constituída de uma forma diferente. Enquanto a natureza, nós somos seres humanos.
E cada ser humano tem uma pessoa. Ou seja, eu tenho a natureza humana e eu sou uma pessoa, ok? Na natureza divina é diferente. Temos uma natureza divina e três pessoas nessa natureza divina, que se constitui de uma forma totalmente diferente do que a gente tem o conhecimento na nossa vida, vamos dizer assim. Assim também a natureza angelical é de outra forma, ou seja, temos naturezas diferentes e realidades diferentes. Então, a nossa realidade, a gente quer muito levar a mesma imagem para Deus, só que a gente não consegue. Tanto é que a gente não consegue. Tudo aqui que a gente está falando, nunca que vai tirar todos, nunca que vai descobrir Deus por completo. Na verdade, como até o Hudson disse na semana passada, nós não conseguimos, por exemplo, eu conheço Júlia desde 2013, mas eu não posso dizer que eu tenho total conhecimento da vida dela. Porque, por exemplo, eu posso, vamos dizer, prever alguns movimentos dela, eu posso prever algumas coisas que ela vai fazer, mas ela pode fazer alguma coisa que me surpreenda. Foi até, quem me disse até foi o meu pai, que meus pais são separados. E quando eles estavam para se separar, meu pai disse, eu não conhecia essa, essa tua mãe, entende? São pessoas, as pessoas têm muito mais detalhes do que você acha que conhece. Então, a mesma Claro. coisa. Tem uma frase de Santo Agostinho que é ótima e que resume tudo isso que a gente está falando. Se a gente entendesse a Deus, não seria Deus. Fim. Simples assim. A gente não entende a Deus porque ele não é Deus. Deus, em sua ele é infinito. Ele não cabe nessa cabecinha aqui, não. Se coubesse, ele não seria Deus. Simples assim. Muito, é simples e objetivo. E aí, Santo Agostinho, ele também diz, né? O Espírito Santo procede do Pai como fonte primeira, e pela doação eterna deste ao Filho, procede do Pai e do Filho em comunhão. Tá entendendo? E aí, novamente, só falando, né? Se compreendermos a Deus, ele não seria Deus. Simples assim. Santo Agostinho, ele falou isso porque ele já estava quase enlouquecendo. Ele estava tentando entender o que era Deus, quem era Deus, o que era Deus, e quando ele viu que não dava, simples. Se entendêssemos a Deus, ele não seria Deus. Isso também entra nos mistérios de fé. Foi até como o Hudson disse do menino com um buraco, cavando a areia e querendo colocar a água do mar dentro do buraco. E que foi justamente isso que Santo Agostinho, foi até Santo Agostinho que estava falando. Foi. Que ele, nas suas crises existenciais, vamos dizer assim, aí viu o menino, e o menino foi e deu uma lição de moral nele. Seria mais Como é que você está querendo, colocar o mar nesse buraquinho. o mar dentro desse buraco? Então, por que você está tentando compreender Deus por completo? Um negócio assim, eu não sei. Ele até falou, né, que seria mais fácil ele colocar o mar dentro daquele buraco do que ele entender a Deus. Exatamente. Porque não vai entender. Então também é muito importante a gente ter isso em mente. A nossa razão não abarca isso. E se caso abarcar, que é impossível, será pela ação do Espírito Santo, que é Deus. Só Deus para fazer a gente entender ele. Somente ele. Sabe? É bem isso. Eu achei fantástico. É muito bom. E aí, como eu falei nessa questão, nossa natureza é limitada para compreender toda a natureza de Deus. Isso está em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Santo Agostinho falou, né? Mas é isso aí mesmo. E aí, quando a gente fala de unidade, que eu falei de essência, a gente tem que entender que, assim, desde o princípio, a gente tinha, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por mais que a gente não tenha, como é que eu posso dizer? Claramente isso escrito, mas a gente consegue subentender. Como eu disse, da questão da palavra de Deus no plural, né? Estava no plural e que quando a gente traduz, a gente perdeu um pouco isso. E aí a gente tem, né? E o Pai enviou o Filho,
que o Filho morreu na cruz e o Espírito Santo ele habita em nós. Uhum. E eles, né, no caso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são iguais em ser, em poder e em glória. Por mais que quando a gente falar de glória, a gente remita mais ao Espírito Santo, a gente remita mais à ressurreição de Cristo. Mas os três são iguais em ser, em poder e em glória. E, como eu também falei, há só um Deus. E isso a gente vê muito mais claramente no Antigo Testamento, né? Que é só um Deus, que é só um Deus, que é para idolatrar Deus. E aí a gente tem vários exemplos, né? A questão de idolatrar lá o boizinho de ouro e por aí vai. E que aquilo é condenado, porque só existe um só Deus. E aí eu também trouxe mais alguns versículos do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E no Novo, em Marcos, capítulo 12, versículo do 29 a 30. Agora, a analogia que eu achei fantástica do Deus um no Trino. É uma conta matemática. Eu achei incrível. É tipo assim, se você somar, né? 1 mais 1 é 3. Mas se você multiplicar 1 vezes 1 é 1. Eu amei isso. Matemáticos podem me julgar, eu não ligo, mas eu achei fantástica a analogia. Boa, é boa. Realmente Eu é achei boa. muito incrível. Eu achei muito fantástico, sério. Sério. Enfim. E a outra analogia mesmo é o próprio Sol, por exemplo. O Sol é só um, sendo que ele possui vários compostos químicos. E por aí vai. Ele vai ter enxofre, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo, mas o Sol continua sendo ele mesmo. Mas é aquilo também que o Bruno falou, né? Tem coisa que não dá pra gente comparar. Mas é só pra vocês tentarem visualizar que, assim, a unidade trina é um mistério de fé, como eu já falei, mas que também é uma verdade. E é isso aí. E cadê? Ah, tá. Aquilo que eu falei, né? De que Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre estiveram juntos. E em João, capítulo 1, versículo 1, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Eu acho que também na primeira carta de São João, né, que fala que Jesus. Como é? Não é João, tá certo. Que desde o princípio, né, a gente tinha. Oi. E aí, Matheus? Matheus Ah, tá. entrou Não agora. falou assim, eu pensei que ele tava querendo falar. Sim, como eu já falei, é um mistério central da nossa fé. E só Deus pode revelar e se revelar. E só Deus faz com que a gente possa entender. Mas é isso. Oi, Bruno, desculpa a demora. Desculpa, Matheus. Outra coisa também de Agostinho. Bruno rindo. Outra coisa também. Foi do nada, tá ligado? Tá desculpado. Vai. A gente tem que perdoar. Eu vou ficar guardando mágoa do coitado, porque ele chegou atrasado. Perdoe lá 7 vezes 7 e depois 7 vezes 7, 7, 7. Enfim. Relaxa. E novamente sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Quando eu penso em razão e fé, eles dois são o meu exemplo, assim, para eu olhar e fantástico. Santo Tomás de Aquino, que, assim, ele escreveu a Suma Teológica, né, amados? Então, eu fico radiante, assim. Já que eu falei de Santo Tomás de Aquino, e eu tô falando muito de Santo Tomás de Aquino, eu vou falar Eu nem sei se isso chega a ser milagre, mas foi fantástico. Foi a aparição de Jesus Cristo para Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino estava numa capela com o outro cara lá. E aí, eles estavam lá rezando na capela. E aí Jesus Cristo apareceu. E Jesus Cristo falou, né, com Santo Tomás de Aquino. E disse: escrevestes tão bem de mim. Que queres? O que tu queres em troca? Tipo assim. E aí Santo Tomás de Aquino só falou que assim, Jesus Cristo, eu escrevi sobre ti e a única coisa que eu quero é ti. Sim, não posso querer mais nada, assim. E aí eu fiquei tipo, ai, que lindo, Santo Tomás de Aquino. Você é santo. Nossa, eu me emociono muito, porque é fantástico. É aquilo do viver para Cristo, e é tudo para Cristo. Ele escreveu de Cristo para Cristo. Aí, Cristo, o que tu quer? Eu quero Cristo. Tá entendendo? Eu só fico. Enfim. Ai, Santo Tomás de Aquino. Mas voltando para Agostinho. Agostinho também ele diz, né, que Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado.
Primeiro que tu não vai entender. Segundo, não é pra tu entender, é pra tu adorar ele. É pra tu adorar essa divindade. Ele te deu a vida. Ele enviou teu filho para, ele enviou o filho único dele para te salvar. Tu quer entender? Não, você tem que adorar ele e amar ele infinitamente. Simples. E aí a gente só aceita. E como eu falei, né, Deus ele não vai caber nessa cabecinha da gente. Não vai, é infinito. É infinito. Então cabe a gente. Qual é a palavra que eu uso? Cabe a gente, primeiramente, entender que é um mistério de fé, óbvio, isso eu já falei. Mas cabe a gente adorar ele. E aí, o batismo eu já falei. Uhum. Certo. Mistério de fé. Eu tô falando muito algumas coisas. E seria bom, tipo, vocês, não sei. Como assim, mistério de fé? E que não sei o quê. Eu tô sentindo falta dos meninos falando. Sério. Ah, Não isso entendi. é verdade. Dá Eles estão uma. escrevendo alguma coisa, vê aí. Eu só vi Matheus falando que estava atrasado. Alguém tem alguma dúvida, minha gente? O pessoal tá tímido hoje. Né? É É porque porque assim. Como Oi, tem Vitória. uma explicação tão boa dessas, hein? Hã? Como é que tem dúvida com uma explicação tão boa dessas? Ai, obrigada. Olha aí. Chorei. É porque assim. Tem coisa que eu fico girando muito em círculos. Mas é justamente esse círculo que se interliga, sabe? Não tem como você separar. Aí tem muita coisa que eu repito e que eu ressalto, porque é. Vai mexer um negócio aqui. Não sei. Acho que alguém saiu. Foi, alguém saiu. Emanuel saiu. Poxa, Manuel. Vamos lá, mistério de fé. Agora eu vou me prender mais nas palavrinhas que eu usei, né? Eu usei mistério de fé, substância, essência, natureza, hipóstase. Hipóstase. Qual foi a outra palavra que eu usei? Foi Olha, eu não gosto de falar errado. Relação. Ui, pronto. Eu usei todas essas palavras para designar essa questão, né? Por quê? Como eu disse, foi um comportamento muito mais da igreja, de tentar ter alguns termos para provar basicamente o que ela estava dizendo. E é muito importante quando a gente lê alguma coisa, como eu disse, no caso a gente focar na Bíblia inteira, a gente ter uma luz, né? Um ponto principal. Tem uma passagem bíblica que eu acho fantástica, referente à questão do amor e do ódio, né? Quando Jesus Cristo diz, né? Amai os vossos inimigos. Eu acho isso simplesmente incrível. Porque no Antigo Testamento a gente vai ter uma visão muito mais de tipo, olho por olho, dente por dente. Certo que foi o Código de Hammurabi, isso que eu estou falando. Mas a gente consegue visualizar isso na Bíblia também. Mas com Jesus Cristo, quando ele vem justamente para acabar com o pecado do ódio está intimamente ligado com isso. Então, quando você odeia alguém, quando você tem raiva de alguém, isso vai levar você a pecar muito mais gravemente. Então, você trazendo o amor, né, que ele até diz, trago-vos um mandamento novo, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, e depois ele também fala, amai os vossos inimigos, rezai por eles. Porque o ódio, não só o ódio, a inveja também, acho que esses são os dois sentimentos, assim, que quando eles brotam na gente, eles tomam proporções gigantescas. Quando você tem inveja de alguém, você tem a inveja e que isso vai culminar na raiva. E que quando você tem raiva, quando você odeia alguém, isso pode culminar na morte. Você pode matar uma pessoa em vida com raiva. Então eu acho isso fantástico quando a gente tem isso de tipo de amor, sabe? E aí eu lembro muito de Santa Teresinha do Menino Jesus e de São João da Cruz. São João da Cruz, ele diz que nós vamos ser julgados a partir do nosso amor. Tipo assim, no julgamento final, né? Deus ele vai nos julgar a partir do amor que a gente sentiu. O quanto você amou os outros. E já a Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz que Deus ele olha para o nosso trabalho a partir do amor que a gente emprega nele. Sei lá, Bruno vai construir um foguete espacial e eu vou construir um barquinho de papel. Mas eu empreguei tanto amor fazendo aquele barquinho de papel em cada dobradura que eu fazia. Que Deus ele não vai olhar para o trabalho, ele vai olhar para o amor que você empregou nisso. Então, o amor, ele é um ponto de vista que ele traz
muita coisa referente à nossa fé. Deus, ele amou tanto o mundo que entregou seu único filho. Jesus Cristo, ele também nos amou tanto, ele decidiu, tipo, amar a gente e morreu na cruz por nós. Eu não gosto quando as pessoas falam da cruz, falam mal do caso. Ai, que coisa feia. Coisa feia, que ele é a maior prova de amor que existe. Me digam quantas pessoas morreriam. Não precisam me dizer, não. Pensem aí. Quantas pessoas morreriam por vocês e por morte de cruz? Não tipo morrer. Ah, me mata aqui. Não. Morte de cruz. Eu só consigo pensar em Jesus Cristo. Eu não consigo pensar em mais ninguém que teria uma morte igual àquela por mim. Não consigo. Não consigo. Então, tudo isso perpassa o amor. E ainda sobre decisão e sobre amor, é muito bom a gente pensar nisso, né? O quanto Jesus, ele decidiu. Ele era Deus, Deus Filho, mas ele também, ele decidiu aquilo. E ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele era Deus, minha gente. Até parece que ele ia saber. Mas ele foi até o fim, por amor. E eu me perdi. Eu fui falar de amor, amor, amor. Eu tava falando da fé, do mandamento e dos sentimentos. Lembrei da raiva, inveja, ódio e tal. Então, assim, são coisas que, quando estão dentro do nosso coração humano e frágil, ela pode culminar em muita coisa. E Jesus Cristo, quando ele veio, né, ter esse momento aqui terreno com a gente, ele tem a plena ciência disso. Do quanto a gente é frágil, né? Mas ele também tem a consciência do amor que ele tem por nós. Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto, tanto, tanto. E se a gente cair, não sei quantas vezes, ele vai estar lá. Se a gente realmente se arrepender do coração, sabe? Ele vai acolher a gente, ele vai perdoar a gente. Então, tudo perpassa o amor. Eu gosto muito de pensar nisso. Porque, é lindo, né? Tem até no próprio catecismo da igreja, ele vem dizendo até que quando. Até porque, vamos dizer, há muita reflexão, por exemplo. Olha, Deus, ele por si só, ele é perfeito, ele é início e fim, ou seja, ele sempre existiu, não tem uma barreira de tempo aí. Lembrando que as coisas de Deus, elas são feitas de acordo com a vontade dele. Ou seja, o tempo que vai acontecer as coisas depende dele. É ele que decide. Molhei aí. Enfim, o que acontece? No próprio Yucat, na segunda pergunta do Yucat, vem dizendo o seguinte: por que Deus nos criou? Aí a resposta é simples e incisiva. Deus criou-nos por livre e desinteressado amor. Ou seja, ele simplesmente quis fazer a gente. Tá vendo, gente? Tudo é amor, tudo é amor. E eu esqueci o que eu ia dizer. O evangelista, ele faz uma definição incrível de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é amor. Mas é. Pronto, teve uma vez eu estava falando com uma colega da faculdade, ela veio fazer um monte de questionamento para mim. Do tipo, Deus não é perfeito? Deus não sabe de tudo? Então por que Deus não simplesmente, sei lá, faz alguma coisa e acaba com tudo? Acaba com sofrimento, acaba com criança passando fome, acaba com tudo. Por que ele não... E ela começou a fazer vários questionamentos. E aí, a primeira coisa que eu disse a ela foi assim, tudo isso que tu tá falando é mistério de fé também. A gente não entende. Mas uma coisa que eu entendo total é o livre-arbítrio. Aí quando eu falo livre-arbítrio, ela já veio pro meu lado. Mas é muito errado uma pessoa pagar pelo livre-arbítrio da outra. É injusto, mas isso é muito real. Porque, assim, isso é importante pra gente até pensar nas nossas ações e nas consequências dessas ações. Não sei quem pensa nisso. Não sei. Por exemplo, pronto, sobre a fome. Eu consegui ter uma resposta muito boa para ela quando ela falou isso do livre-arbítrio. A gente tem uma quantidade absurda de comida que é produzida. E sei lá quantos por cento dessa comida é jogada fora. Isso é o livre-arbítrio de algumas pessoas. Por quê? Se 100% dessa comida que foi produzida fosse distribuída, não ia ter estrago, não ia ter desperdício nunca. Mas alguém escolhe jogar fora. Exatamente. E essa escolha vai repercutir, ó. E se você pensar, por exemplo, no próprio pecado, por exemplo,
escolhi magoar alguém. É. A culpa é da outra pessoa, ela ter sido magoada por aquela? Não. Na verdade, uma pessoa decidiu fazer isso. Se uma pessoa decidiu fazer isso, infelizmente a outra vai pagar, mas é pelo erro da outra. E isso Deu é muito assim, sabe? Isso é cíclico. Um pecado, ele realmente ele culmina não só na sua tristeza, mas também na tristeza do próximo. Mas não, mas por exemplo, sexo é alegria. Nossa, muita alegria. Beleza. Pode ser Então, alegria para você, mas a consequência que gerou não é alegria para outra pessoa. não, e o Então, melhor, assim, o melhor é depois tem filho e diz, eu não queria, foi acidental, realmente foi minha um gente, os acidentes, eu só lembro de um GIF, um meme. Não, foi um meme, Bruno, que tu botou daqui. Era uma mulher, ela tava num shopping, eu acho, não lembro. Aí ela tropeçava, ia parar numa cadeira com rodinhas e deslizava, ia parar num banheiro e o cara tava sentado, não sei, pelado. Aí eu fiquei. Não foi acidente. A mulher ela Ai, foi, vê se tu acha essa foto, Bruno. caiu na escada, Foi na escada, não foi? aí quando ela caiu da escada, ela caiu em cima daquele negócio de levar Aquilo pra comida. mim era uma cadeira de rodinha, não sei. Tinha rodas. Não, aquele negócio de levar comida de garçom, tá ligado? Que você leva as sobremesas. O carrinho. O carrinho de Isso. sobremesa, sabe? Que Aí vai ela cheio. caiu no carrinho. Aí ela caiu por cima do carrinho. Aí parece que a saia dela subiu, né? Algo do tipo. Ela tava de saia, a perna dela subindo. Aí o carrinho andando, entrou no banheiro. O cara tava lá sentado na privada, ela caiu em cima e pronto. Aí Engravidou, foi um acidente. a gravidez acidental. Pense no caminho. Enfim, né? E eu discuto muito com algumas pessoas sobre isso. Pronto, eu sou estudante de biologia. E aí eu entendo o que acontece. Fecundou, eu já entendo o que acontece. Vai começar a ter divisão celular, tal, e vai-se embora o negócio. Tem isso em embriologia. É lindo, minha gente. Enfim. Aí vem a minha colega de turma. Eu abortaria. Porque ela falou, eu não lembro se era na primeira semana ou na segunda semana, não lembro o quanto ela disse. É uma célula em divisão. Realmente, ela está certa, é uma célula em divisão. Mas não é uma célula morta. Isso é uma coisa que eu prezo, sabe? Que algumas pessoas, elas argumentam do tipo, a vida só existe quando o embrião está formado. Aí eles usam todo o argumento da biologia também. Pega lá o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento da divisão celular, pronto. Aí eles veem, isso aqui é um embrião. Antes não era. Mas as pessoas têm que entender que, assim, quando a gente fala de aborto, quando fala essas coisas, a gente fala da vida. A gente não tá falando do feto, do bebê, do embrião, não. A gente tá falando da vida. O óvulo é uma célula viva. O espermatozoide é uma célula viva. Os dois se juntam, vão formar uma outra célula viva. Não teve uma morte e reviveu depois, não. Tá tudo vivo. Quem até tava falando comigo foi até Vitória sobre isso. Não sei se Vitória tá viva ainda. Vitória, dá um oi Estou aí. vivíssima. Estou vivíssima. Adorei. Pronto. Diga aí sobre que a gente tava comentando sobre espermatozoide, tudinho. Fala. Tipo assim, quando você pensa, poxa, o espermatozoide, ele tem muitas provas que é um ser vivo, né? Você não precisa ser nem expert em biologia para Não, né? Fala que é uma célula, é melhor. É uma célula viva, é um organismo vivo. Não tem como você juntar duas coisas e dar uma coisa morta. Não faz o menor sentido. Não faz sentido, sabe? Não faz. E, tipo, é real. é muito fantástico, porque você vê que aquela coisa minúscula vai se dividindo e se transforma num ser humano. Ai, gente. Exatamente. Então, é muito fantástico ver a criação divina nisso, né? Porque não dá pra acreditar que o Big Bang fez isso, não. Não dá. Deixa eu te falar do Big Bang. Tô falando do Big Bang, aí eu gosto de falar do Big Bang. Lembra, Bruno, da conversa do Big Bang? Lembro, sim, com certeza. O Big Bang, pra mim, minha filha, é Deus.
Deixa eu falar meu Exatamente. desabafo aqui. Eu não lembro quando foi que eu falei disso. Desabafo, Tava falando não sei o que do Big Bang. se quiser aí. Aí eu Vá. cheguei assim, do nada, se fez tudo. Gênesis, meu amor. Eu abri Gênesis assim, feliz. Eu não lembro, Exatamente. Gênesis 1. Sei. Eu abri Gênesis com um negócio assim. Eu até mandei pro meu amigo que ele ainda tá meio assim. Aí eu fico mandando um negócio da Bíblia pra ele. Aí eu mandei isso, do nada se fez tudo, Gênesis, criação do universo, Deus. E depois eu mandei pra ele a evolução das espécies, que ele também é estudante de biologia. A evolução das espécies aqui. Também tem Gênesis, minha gente. Gênesis é uma coisa linda. Deus criou. Aí tem os peixes, os répteis, as aves, o humano. Meu amigo, isso é evolução pra mim. E ele tem a sequência, minha gente. É muito lindo. Eu vou pegar minha Bíblia. Eita, minha Bíblia tá aqui, apoiada. Enfim, depois eu mando para todos os versículos. Aí eu peguei Radiante Gênesis e mandei para ele. Big Bang Gênesis, Evolução Gênesis, pá. Aí vem ele. Mas a evolução de Charles Darwin. Deus, não vai botar na Bíblia. Charles Darwin, meu amor. Rapaz, eu nunca tinha parado pra pensar Eu vou abrir minha Bíblia agora, pera. Menina, Desculpa. é sério, eu sempre pensei muito nisso. Eu fiquei tipo, mano, dá muito certo, porque não dizem que o Big Bang foi uma explosão, né? Eu Então, vou se ler. foi uma explosão, no primeiro dia, Deus não fez a luz. Linda, é verdade. Então, pô, explosão gera o quê? Tem luz, pô. Não tem explosão escura. Não existe explosão escura. Entendeu? Eu já tava falando contigo, Vitória, que era justamente no. Mano, Achei. imagina que todo o universo estava concentrado num ponto de energia que era menor do que um átomo. E Os de repente, ateus. Não, vocês têm que entender que os ateus têm uma fé absurda. Eles não Oi? vão admitir, mas eles têm uma fé absurda. Como é que eles acreditam que foi do nada? Tudo do nada, assim. Pá, pá. Isso é fé. Sei lá, né? A gente acredita que Deus fez tudo isso. Eles acreditam que foi tipo. É uma fé também, e é uma fé enorme. Porque como é que tu acredita que foi do nada, o nada, 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 tudo? Como é que tu acredita? Então eles também têm uma fé muito grande. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos, água, seres vivos, e os pássaros voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom. E Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham-se as águas do mar. E as aves se multiplicaram sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, e foi o quinto dia. E aí Deus disse que a terra produza seres vivos. Minha gente, saiu da água. Vocês estão entendendo o raciocínio assim? Mas vamos seguir. Eu fico radiante. É que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um. Animais domésticos, répteis e feras, cada uma conforme a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez as feras da terra e cada uma conforme a sua espécie. Cadê as plantinhas? E aí só depois Jesus fala das plantas e do homem. Isso é evolução pra tu não? Pra mim é. É verdade, principalmente porque tem muitas teorias que dizem que, tipo assim, os seres mais primitivos, eles são aquáticos, né? Minha gente. Aí, tipo, deixa eu voltar pro meu tripézinho aqui. Mas aí eu fui mandar pro meu amigo, aí ele veio dormir em mim. Aí ele foi trazer, tipo, a teoria pronta, né? Não, a teoria evolucionista. Aí ele foi trazer. Vrá. Meu amigo, tu acha que Deus ia botar o nome de Darwin na Bíblia? No ano. Não, imagina Deus na Bíblia. No ano de 1800, Darwin. Me poupe, né? Meu amigo. Aí eu só jogo Gênesis assim pra esse povo e tô nem aí. Mas, tipo, se você pensar direitinho, Deus nunca negou a evolução e Deus nunca criaria uma coisa parada. Deus não criou uma coisa parada, Deus não criou algo que não pudesse evoluir. Então, tipo, a igreja nunca negou assim que tem evolução. A gente tem muitos exemplos de evolução. Um exemplo mais basicão é o siso. Muita gente hoje em dia não nasce mais o siso, porque é uma questão evolutiva. Mas isso não nega que Deus tenha criado um ser perfeito. Exatamente. Aí, mas eu nem ligo pra esse povo. Eu rezo por eles, né?
Mas eu gosto de jogar Gênesis assim. Vrá. A, Gênesis. a gente tem que jogar pedra nos hereges, tô brincando. Não, a Tem gente que joga queimar na catecismo fogueira. assim. Arás, pá! Aproveita e lê. Leia! É assim. Mas a gente tem que ter muita paciência com esse tipo de gente. Porque, tipo, querendo ou não, eles também foram enganados, né? Isso tá até no catecismo. Tá falando com os meus crismandos sobre o credo. Tipo, Deus, ele vai perdoar pessoas que meio que não tiveram culpa. Como assim? Um exemplo. Nasce uma criança na China, ou não sei, deixa eu ver algum país assim, na Antártida, não sei nem se nasce menino. Não nasce, mas assim, bem absurdo, mas bem absurdo. Um lugar bem longe, assim, nasceu uma criança. E aí essa criança, ela foi educada a partir daquilo e tudo mais. E ela não conheceu Jesus Cristo. Ela não conheceu, infelizmente. Ela cresceu, morreu, foi enterrada, não conheceu Jesus Cristo. Então Deus entende que, tipo, essa pessoa, ela não teve nem a chance de conhecer ele. E ela não tem culpa disso. Isso acontece muito com os nossos irmãos distantes, né? Os protestantes. Tem protestante que, tipo, sei lá, 3 gerações da família dele é protestante. E aí, a vida toda, tipo, 3 gerações atrás era assim. Ele não tem culpa, sabe? Então, é muito complicado da gente falar. A gente chama É, de santa ignorância. tipo, a pessoa não tem culpa. E aí, por isso que Deus pede, né? Jesus diz, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Todo mundo tem que saber que ele existe. Eu já Mas tem tinha, casos que, infelizmente, não acontece. E Deus, com sua misericórdia e com sua compreensão, ele vai entender isso. Pronto. Fala, Bruno. eu já tinha até uma. Como é? Eu acho que eu até falei com a Júlia. Na verdade, Ju, tu viveu basicamente comigo justamente esse período de fortalecimento meu na fé. Ah, eu mesma. Na verdade, É, eu e Bruno, né? A gente um viveu na vida do outro esse momento aí. Porque eu tive a minha fase rebelde, RBD. Aí eu tive foi, minha fase feminazi. foi. Tive a minha fase. Qual E foi a eu outra fase? aguentei Não lembro. isso, só para deixar claro. Era bem doida. E Bruno, não. Aí eu, sim. Aí Bruno, tá. Vá na fé. Tá na fé. E aí Bruno também. Mas Bruno ali foi mais assim, né? Eu é que era mais radicalzinha. Mas a Mano, verdade. Tá, parei. Padre eu Paulo aguentei, Ricardo na minha vida, assim. aguentei bastante, Ju. Mas o que aconteceu é o seguinte. É, se eu não fosse meio que cabeça dura, eu provavelmente hoje seria protestante. Mas tudo pra mim, o fato de eu ser católico hoje, o fato de eu ser católico é só por um fator, que é o seguinte: a igreja vai estar errada 2000 anos, A história, perfeitamente. a A história, gente tem dois jura, mil anos de história. jura você que eu Não só prevaleceram! Não prevalecerão! que nem Padre Paulo, mas é Portas sério, do inferno! falando sério, porque é o seguinte, eu quando eu tava no IF, que a gente se conheceu no IF, né? A gente entrou na mesma turma, tudinho. A gente fez eletrotécnica junto. Então, na nossa turma, basicamente, de católicos era eu, Júlia e Letícia? Letícia. É real, só. Eu, Júlia e Letícia. Então, como eu, menino, estava no meio dos outros meninos, e os meninos eram todos protestantes. Era, a Então, maioria era protestante, velho, bem louco. As meninas também, né? Tinham muitas meninas protestantes. mas todos chegavam para mim justamente com um debate, principalmente por causa de Jackson, porque Jackson ele era muito fervoroso na Ah, eu religião. lembro. Muito chato. Ele vivia o tempo todo me questionando, e eu não sabia nada. Anderson também, mas Anderson era mais tranquilo. Mas eu não sabia exatamente. E eu não sabia nada. E vinha Jackson, Geraldo, Guilherme, vinha Anderson. Então vinha tudinho para o meu lado. E eu não sei. Alex também. Enfim, eu não sei. Vou pesquisar. Aí lá foi eu, sabe, pesquisar, saber, buscar informar, tá ligado?
E foi assim que eu comecei numa batalha contra todo mundo da sala. Inclusive eu, né? Eu tinha minhas fases de Não, mas católica, só que não. tu veio um pouco depois com relação a essa rebeldia. Foi já depois do japonês, tudinho, japonês da Federal. Berro. Enfim, então, meu problema maior era justamente os meninos da minha sala. Quando eles viram que eu não ia mais me converter, vamos dizer assim, aí foi quando eles pararam de me importunar. E foi quando eu comecei a adentrar mais na igreja, adentrar mais na igreja, adentrar. E eu comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não leio, basicamente eu não leio, Ah, não eu tive a leio. minha fase. Ah, era bem louco. Tipo, eu tinha uma meta bem adolescente. Comecei Era a ler o tipo. Cat, então, sei lá, começou tudo ao contrário e hoje eu estou aqui. Ai, mas eu me perdi. Eu ia falar um negócio da Bíblia. Quando eu entrei no IF em 2013, eu tinha uma meta de, tipo, ler a Bíblia inteira até os 17 anos. Era um negócio assim bem doido. Aí eu li os 5 primeiros livros. Depois eu li. Qual foi o outro livro que eu li? Um mês solto, nem lembro mais. E era bem assim. Mas depois eu percebi que, tipo, não adianta eu simplesmente ler, né? Tem que realmente ter uma análise, ter toda uma coisa assim. E aí eu voltei a ler. Eu li Mateus, tô indo pra Marcos agora. Mas é bem isso. E aí muita gente me questiona, por que tu começou pelo Novo Testamento, tal, tal, tal. Aí eu falo, né, tipo, eu já li os 5 primeiros livros do Antigo, e agora eu quero começar pelo Novo, pra Jesus Cristo, né, minha gente? Assim, eu quero. Mas é bem complicado. Na minha questão dessa minha rebeldia e tudo mais, eu tive muita influência protestante, tive muita. Mas foi uma coisa que eu botei na minha cabeça. Se eu não sou católica, eu não vou ser nada. Porque eu sempre achei os protestantes muito desrespeitosos. Muito desrespeitosos. Tanto nessa questão da escolha que o Bruno tava falando, tipo, cara, eu não quero. E fica insistindo. Quanto até em alguns posicionamentos que eles tomam. E aí eu fui ver essa questão da própria reforma protestante, né? Pronto, Lutero. Lutero que começou essa treta inteira. Lutero, ele tinha veneração por Nossa Senhora. Ele tinha, ele falou, tem um textinho dele que ele até fala, né? Tem. O culto à Santíssima Virgem, que não sei o que ela é santa, ela é a mãe do Deus Filho. Ele escreve bem bonitinho. Tipo, ele tinha esse respeito à Nossa Senhora e a algumas coisas, né? O ponto de Lutero era mais a questão da. Como é o nome daquilo do dinheiro? Da alma? Era da Santa Inquisição. Ele Não, mas tinha tem um um problema. nome, tipo, que você pagava para a sua alma ficar salva. Eu esqueci o nome. Era Inquisição. Mas tem um nome, tipo, que você paga. Mas eu acho que vocês já entenderam. Indulgência. Indulgência, arrasou. Gente, Indulgência. Indulgência é exatamente isso, tipo, se você me pagar, isso é um sacerdote falando, né? Se você me pagar aqui, meu filho, eu vou perdoar você e você vai pro céu. É realmente comprar a salvação, indulgência. E aí, o X de Lutero era mais isso, as indulgências, e tinha outras coisas que ele falava que era meio que errado. Mas depois dele vieram pessoas absurdas. Eu não sei se vocês conhecem a anglicana. Inquisição protestante, que matou horrores de católicos. O pessoal só fala da Inquisição Católica, né? Menina, eu tava lendo sobre isso hoje, Eu sobre a fiquei besta Inquisição por... Protestante. Minha gente, Putz. é um absurdo. É surreal, é surreal. Mas o ponto de Lutero, assim, é que o que era para Lutero fazer, né? Tipo, ele chegava pro cara e dizia, cara, isso aqui tá errado. Aí o bispo lá, estou certo. Aí ele, tá errado. Estou certo, tá errado, estou certo. E era para ele perseverar nisso, tá entendendo? Não era para ele fazer ruptura. São Francisco de Assis, muito pouca gente sabe. São Francisco de Assis, ele também fez uma reforma na igreja. Mas em momento nenhum ele saiu da igreja. Saiu não. Ele sabia que era a igreja de Cristo. E ele ficou, ele perseverou e ele fez essa reforma e tá aí, pronto. Lutero, não sei o que danado deu na cabeça dele, às vezes eu acho que foi o demônio mesmo. Saiu. E isso, e acabou. E essas seitas, esse negócio doido que tem até hoje. Isso Não tô que tu entendendo. falou de Eu não influência sei. protestante. É Eu muito sofri real. muito por. Minha avó era. Eu morei com a minha avó, tipo, até 16 anos. E ela era evangélica. Menino, depois que eu comecei, tipo, de fato, entrar na igreja católica, e comecei a crisma, não sei o quê, não sei o quê, era praticamente todo dia dizendo assim, menina, tu vai pro inferno, vice? Eu disse, Misericórdia.
com essas palavras, que ela não media, não. E era o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu só dizendo assim. E, tipo, meu avô, ele era católico. E eu acho que eles. Eu fico até brincando. Eu acho que vocês só eram casados tanto tempo porque meu avô não escutava direito. Aí minha avó reclamava, meu avô não escutava. Que eu Aí acho eles que foi. separaram? Como foi que deu? Não Não, entendi. eles ficaram casados até morrer. Oh, Mas eu acho que, tipo, durou por causa disso, né? Porque por ele não causa da escutava o surdez. que ela Faz falava. sentido. Faz sentido. Gostei. Aí, tipo, tinha em contrapartida meu avô, toda vez que eu dava benção, ele falava, Deus lhe abençoe, quando eu ia sair, né, era Deus lhe abençoe, Nossa Senhora lhe acompanhe. E minha avó era, "Vixe, começou com esse Tá pro negócio, inferno. tua senhora, Misericórdia. que aceita Jesus não, diz que tu vai pro inferno. Eu digo, quem é a senhora que eu não aceitei Jesus? Eu só não sou da sua igreja. Isso é uma Mas era coisa uma muito. guerra, era uma guerra. Eu vou até abrir meu caderno aqui. Isso é um pecado. E eu me preocupo com os protestantes também. E tem um pecado, né, justamente contra o Espírito Santo, que é a presunção. Presunção da salvação. Os protestantes acham que eles vão ser salvos e a gente não vai ser. Minha gente, isso é um pecado contra o Espírito Santo, minha gente, isso é muito grave e eles não entendem. Tem outro pecado também que é muito protestante, que é o desespero de salvação. Ao mesmo tempo que alguns já se dizem salvos, os outros eles são totalmente desesperados pela salvação. E negar a verdade conhecida. Isso é pesadíssimo. Pesadíssimo, pesadíssimo. E tem muito protestante que realmente faz isso. Até o próprio demônio ele faz isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de heresia. Uma pessoa herege não quer dizer que ela não sabe das coisas. Pelo contrário, ela sabe tão bem que ela manipula. A heresia, ela perpassa isso. Tipo, herege. Não tô dizendo que você é burro. Não tô te chamando de burro quando eu chamo alguém de herege. Eu tô dizendo que você sabe das coisas, mas você nega a verdade. Minha gente, isso é um pecado gravíssimo. E ao mesmo tempo, tem gente que não percebe, e aí é super compreensível, né? Ela vai se resolver com Deus. Mas tem gente que percebe e continua, minha gente. Isso é pesadíssimo. Pesadíssimo. Massa é o céu das testemunhas de Jeová, que só cabe 144 mil pessoas, entre criaturas e pessoas, né? Ah, eu amo os tigres naquelas fotos, não nego. Tem um tigre, um leão. Eu Um fico, elefante. É massa, pô. né? Eu achei Nossa, incrível. Eu tava indo pro shopping uma vez, aí passou essas menininhas acho que era da Igreja dos Mormons. Aí me parou na entrada do shopping e, tipo, eu nunca ignoro. A gente tem falta de Eu educação, você também. Eu ignorar alguém. também. Eu paro pra escutar. Aí ela parou e disse, A não, missão porque deles, aqui né? é isso, não sei o quê, nananana. Mas a Igreja Católica diz que é assim, assim, assim. Aí E eu você, bem, oi, pera. calma, não sei o Agora eu quê, não não vou sei deixar o quê. você falar, não. Escuta Aí ela aqui. fez assim, e aí, Aí, no fim da frase dela, eu só olhei pra ela e assim, fiz, obrigada, viu, moça? Mas eu sou católica, então foi a minha escolha. Aí entrei no shopping. E, tipo, ela Amo. ficou Eu faria paralisada um na barraco, eu minha fecharia cara. com a cara dessa menina. Quando ela falasse igreja católica, eu, Paralisada. oi? Não, porque a Igreja Meu espaço Católica de fala fala que agora, é isso. licença. A Igreja Católica fala que é assim, mas é assim, 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 não sei o quê. E eu bem assim, olhando pra Plena, cara né? dela, prestando atenção. Aí quando ela terminou, eu assim, muito obrigada, viu, pela sua explicação, mas eu sou católica e tudo que você disse que é errado, eu tô acreditando. Obrigada. E embora. E tá certo. Beijo. Tchau. não, Fica com Deus e Nossa Senhora, viu? Ai, eu amo um WhatsApp na Na hora. mesma hora, Tipo, eu fiquei rindo tanto. eu Na achei mesma fantástico. hora, eu mandei Eu uma tava falando mensagem até pra todos com, os meus amigos. eu tava falando até com o Bruno. Tipo, faz mais ou menos um ano que eu aderi à modéstia, né? Eu digo aderir, mas é meio errado, né? Porque modéstia é uma virtude, enfim. Né? Ah, você não aderiu a uma virtude. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí, de início, era bem. Eu não vou dizer difícil, mas. Eu tinha dificuldade. Não era difícil, mas eu tinha dificuldade. E aí, sempre que os Protex vinham me dar a paz, né? Aí, paz, Senhor, irmã, aí eu. A paz de Cristo e o amor de Maria. Plena. Tinha uma idosinha, eu nunca vou esquecer a cara dela, ela se assustou. A paz do Senhor, irmã, eu, a paz de Cristo, a mãe de Maria. Ela. Aí eu, internamente, mas eu fui na pose, né? Mas por dentro, ela se assustou, ela. foi até no dia
foi que tu veio pra cá pra gente jogar, que a gente ficou... Aí agora eu só saio com a minha cruz. Pá, no pescoço. Minha medalha Nossa Senhora. Aí o povo não me dá mais a paz, não. Só olha assim. Mas se me der, eu vou responder. O negócio é sair com a camisa da igreja, já com assim, Nossa Senhora bem grande assim na Nossa frente, Senhora, sabe? vrá. Aí quando você passa, o povo fica assim pra você, tipo, Meu sonho é comprar aquela blusa que é Maria não está morta. Meu Deus, quando eu comprar, vai ser Aí eu bate velho. quero. Eu tenho que comprar É umas nóis. né? 3. Aquela, Eu vou querer aquela andar só luz com como uma santa também, é muito Eu boa. queria a minha máscara, pô. Não sei se vocês viram a máscara da Nossa Senhora. Aí tinha máscara contra o corona e contra Herege. heresia, herege. Hereges. Eu É sou muito doida por boa. aquela máscara. Doida. E a de São Bento também. A de São Bento Ei, também São é Bento, pô, ei, Aqui, ó. São Bento, lindo demais. Cruz Poxa. sagrada seja minha luz, sai daqui. Toma tu mesmo teu veneno, sai. É assim. Tá, que a gente já falou de muita coisa e eu vou voltar pra gente encerrar, né? Que já deu a hora. Isso. Mas, no geral, E aí eu queria, se possível, né? Se ficou alguma dúvida, algo do tipo, do dogma da Santíssima Trindade, essa verdade de fé, que ao mesmo tempo também é um mistério de fé. E aí eu tava falando com o Bruno para trazer a liturgia de amanhã para vocês, da missa. Que vai todo mundo assistir, ficar muito feliz, fazer comunhão espiritual. E na primeira leitura da liturgia de amanhã é em Êxodo, capítulo 34, versículos do 4 ao 6, do 8 ao 9. Eu só vou ler só um pedacinho, que diz assim: Moisés levantou-se quando ainda era noite, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levado consigo as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. E aí amanhã, isso foi um spoiler, vocês continuam. Mas de forma bem, bem resumida, essa primeira leitura ela vai trazer Deus Pai. E o quanto Deus Pai, ele é amoroso, sabe? Ele é paciente também com os filhos. Porque tem muita gente que tem uma visão do Deus Pai no Antigo Testamento como um Deus vilão, um Deus que mata todo mundo e que, ai meu Deus. Não, ele ama, sabe? Então, nessa primeira leitura da liturgia de amanhã, a gente vai ter o Deus Pai. Na segunda leitura, a gente tem 2 Coríntios 13, que foi justamente o que eu citei para vocês. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Claramente a gente vai ter. Ai, um cachorrinho. Ei, tira esse cachorro daí. Ô, Bruno, sério, eu vou chorar. É que meu cachorrinho morreu, minha gente. Eu não posso ver cachorro. Olha a cara dela. Tira o cachorro dessa. É porque. E ela levanta o cachorro. Sai É daqui. porque Claro! E Eu tô agora eles brincando. se soltaram. E aqui, porque tipo, na minha casa tem 5 cachorros. E os cachorros mais velhos não estão acostumados com os 2 pequenininhos que chegaram. E esses 2 pequenininhos se soltaram da casinha deles. Aí eu meio que travei, porque a porta de fora estava aberta. E se ele fosse, ia ser confusão. Aí eu segurei uma para garantir, né, pro outro ficar perto de mim. Aí, mas tá tudo resolvido agora. O choro. Enfim. Tô brincando, eu superei. Meu cachorrinho tinha 11 aninhos. Ele viveu bastante. Foi muito amado. Isso pra mim basta. Vá, continue. E aí, a segunda leitura, como eu falei, 2 Coríntios 13, 13, que é isso que eu já li para vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. E aí a gente tem claramente a Santíssima Trindade. E já o Evangelho é de João, capítulo 3, versículos do 16 ao 18. E a gente tem: Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. E aí a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho. Desculpa. Mas se vocês pensarem, para a gente crer e se manter na vida eterna, a gente vai ter claramente a ação do Espírito Santo. Então, no Evangelho também a gente tem claramente a Santíssima Trindade expressa, né? E qual era outra coisa que eu ia ler para vocês? Pronto, no geral foi mais isso. Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam agora. Acabou. Acabou. Agora é essa, né? Muito obrigado, Fran. Obrigado. Obrigada de Arrasou, verdade. Júlia. Obrigada a vocês pelo convite também. Agora não Valeu, fui eu. Júlia.
Ficou nervosa. Eu fiquei nervosa, viu? Isso foi verdade. É porque Santíssima Trindade é perfeito, mas queria agradecer. Ai, de nada, Matheus. Matheus só nos chatzinhos, eu só vejo a mensagenzinha dele. Arrasou. Obrigada, Matheus. Eu fiquei bem tensa, porque Santíssima Trindade a pessoa fica... Dan, dan, dan. Eita, e eu nem falei outro questionamento. Ou eu falei, não lembro. Só para vocês pensarem. Não, mas isso é com vocês, não é comigo, mas não. Eu quero que vocês pensem o motivo da sequência, apesar que a sequência já responde, mas eu quero que vocês pensem mesmo assim. Das solenidades que a gente teve, né? A gente teve toda uma sequência de solenidades. A gente teve a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, Pentecostes, que é do Espírito Santo. Agora a gente vai ter a Santíssima Trindade. Então eu quero que vocês pensem, tipo assim, essa sequência. Tá bom, era só isso. É porque se eu falar muito, eu vou dar a resposta. Tá certo, Ju. Tu formula a pergunta e eu mando no grupo de novo. Tá certo. Porque tu. Essa sequência. Mas é só para eles pensarem, tipo, tá, Jesus morreu, ressuscitou. Aí depois, ele apareceu aos apóstolos, né? Tomé não acreditou, não sei o que, tá certo. Aí depois, ele foi pro céu, ele subiu ao céu. E aí ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo, certo? Aí, Pentecostes, já é o Espírito Santo. Jesus prometeu, Jesus cumpriu, óbvio. Espírito Santo. Aí você, tá certo. Aí depois do Espírito Santo, Santíssima Trindade. Mas espera, mas o Pentecostes esse ano foi dia 31, né? Enterramento mesmo mariano. Faz muito sentido, né? Porque Nossa Senhora estava no cenáculo, Nossa Senhora é cheia do Espírito Santo. Mas espera, dia 1º de junho é Maria, mãe da igreja? Agora Corpus Christi. Era só isso. Eu acho que entendeu já. Eu acho que já entendeu. Tá bom de brisa, né? Gente, eu vi um santo do fim de semana. Eu não consegui fazer aquele resuminho que eu sempre faço pra vocês, mas eu peguei o link do site, entendendo bem direitinho. Eu vou botar lá no grupo pra vocês olharem, tá? Por favor, não me decepcionem no link. Qual é o texto? Eu fiquei curiosa. É o santo do dia. Eu não te enviar. É porque eu sempre faço um resuminho desse do santo e mando pra... Ou eu falo ou eu mando pra ele. Só que aí hoje eu tava corrida e não consegui fazer o resumo. Eu vou mandar o link do site. Perfeito. Alguém quer colocar alguma coisa na intenção pra gente rezar antes da oração final? Tu vai fazer a oração, Nath? Pode ser. Tranquilo. Almas do purgatório. Almas do purgatório. Fazer primeiro por Júlia também. Oi? Eu queria que a quarentena acabasse logo. Fazer a oração por Júlia também. Melhor intenção. É pela conversão dos pecadores. Eu não aguento mais dar aula online. Eu não aguento mais assistir aula online. Eu faço os dois. Eu não queria ser Bruno nessa quarentena. Pois é, tô doidinho. Mas aí eu queria colocar nas orações uma amiga que teve um bebê prematuro e estava com algumas complicações. Espero que o bebê se recupere logo e vá logo para casa. Uma outra amiga que foi passar a quarentena na casa da mãe. E aí a mãe sempre teve grandes conflitos com o padrasto. E aí nessa quarentena, eu achei uma bênção, na verdade, que ela conseguiu fazer com que a mãe saísse desse relacionamento que era bastante agressivo, assim, e muitas brigas e um ambiente muito ruim. E graças a Deus ela conseguiu fazer a mãe se desvincular desse relacionamento. E aí ela tá alugando casa lá, vai morar com a mãe. E para Deus abençoar, né? Essa nova jornada delas, porque com certeza não vai ser fácil. Mas que seja feita a vontade de Deus sobre elas. Isso. E queria agradecer a Júlia por essa aula incrível. Ficamos... Acho que foi tão bem explicadinho que por isso que ninguém tem dúvida. Ai, obrigada. Vocês me iludem tanto. Não é ilusão, não, é verdade mesmo. Foi bem E eu fiquei completo. muito preocupada porque, assim, é um tema que a gente tem que ter muito cuidado até para falar, né? Porque se eu deslizasse em algum ponto, ia parecer que eu tava falando de 3 deuses, tá? Eu fiquei...
Mas foi massa, foi bem completo. Acho que se tem alguma dúvida, foi cumprido. E aí que a gente fez essas orações agora, voltando também para esse agradecimento de Júlia, voltando as intenções para ela, para a gente encerrar a crisma de hoje, tá? E aí, se Deus quiser, Caio vai colocar o link da aula passada e dessa lá no Classroom para vocês, tá? Eu tenho um problema em colocar. Simbora, né, Caio? O primeiro passo é ter fé. O primeiro passo é ter fé. E a gente tem. Não quero. Bora? Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia Calma aí. Não. Vai perder o trem, de não. apressada. Bora, Ave Diva. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos Amém. encontraremos sábado, no mesmo horário, nesse mesmo local,